Chegou o momento quando a palavra de Deus será pregada. O pastor Horácio da Silva Júnior abordará o tema A Igreja, o Jardim Fechado. Quando criou nossos primeiros pais, Deus os pôs no jardim do Éden, de onde foram expulsos por causa do pecado. E a Bíblia nos diz que, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava em redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Adão perdera a perfeita comunhão que tinha com Deus. Porém, mediante a morte de Cristo, Deus provê a reconciliação da raça humana com Ele. Os que aceitam Jesus Cristo pela fé são feitos novas criaturas, pertencendo totalmente a Deus e constituindo o seu povo, a igreja, verdadeiramente o povo que Deus chamou para fora do mundo, povo especial, zeloso e de boas obras, colocados num jardim fechado, conforme está escrito em Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. A igreja é um jardim fechado. Ela não é como lugar público onde cada um entra e sai como quiser. O culto de evangelização é público. Todos são convidados para ouvirem a palavra de Deus. Contudo, a igreja tem muros que se chama salvação. Pela boca e ministério do profeta Isaías, assim falou Deus: nunca mais se ouvirá de violência na terra, de desolação ou destruição dos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, às tuas portas louvor. Só podem pertencer à igreja os que entram por Jesus. Eu sou a porta, disse o Senhor, e os verdadeiros salvos, os que constituem um jardim fechado, são separados do mundo que ficou fora do muro da salvação. Eu vos escolhi do mundo, disse Jesus. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Quando Deus disse, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, impôs como condição que se apartassem da Babilônia deste mundo e não tocassem nada imundo. É o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 17. Diante de Deus, há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. É o povo que foi salvo do mundo para viver para Deus, que constitui a verdadeira eclésia, a igreja de Deus, tão preciosa aos seus olhos. A Bíblia diz que Ele a escolheu para o seu tesouro pessoal, seu particular tesouro. É pela fé em Jesus Cristo que o homem nasce de novo. Sem o novo nascimento, ninguém entra no reino de Deus, nem pode ser membro da igreja do Deus vivo. Ninguém confunda a expressão nascer no Evangelho ou nascer no lar cristão como se fosse um sinônimo de nascer de novo. Nascer no Evangelho ou no lar cristão é realmente uma grande bênção, mas não dispensa ninguém da exigência bíblica de ter a experiência pessoal do novo nascimento. A igreja jamais deverá abrir mão dessa exigência. É um sinal de decadência espiritual que pessoas cuja experiência da salvação inspira dúvidas sejam aceitas para o batismo. Enquanto o muro da salvação estiver erguido, a igreja se manterá separada do mundo. O muro é a obra de Deus e ficará de pé, porque a salvação é eterna para os que obedecem. Jesus, o Salvador, é eterno. Sempre o mesmo, ontem e hoje e eternamente. O inimigo procura destruir a igreja derrubando o muro. Está escrito em Eclesiastes capítulo 10, versículo 8, que quem rompe um muro, uma cobra o morderá. É o muro da salvação que protege o crente. Se alguém sair fora do muro, fica entregue à força do mal. Uma cidade com seus muros derrubados está sujeita à derrota. Quando Israel deixou o inimigo derrubar o muro que os separava da idolatria ao seu redor, sofreu uma terrível derrota. Isso aconteceu
quando Balaão aconselhou Balaque, o rei de Moabe, a preparar uma festa na fronteira de Israel e convidar a mocidade israelita para fazer-se presente. Balaão foi um falso profeta que vendeu seus serviços a um rei pagão e que o aconselhou a seduzir Israel a comprometer sua fé por meio da idolatria e imoralidade. Os israelitas caíram na armadilha e aceitaram o convite. Naquela festa, os israelitas inclinaram-se diante dos deuses dos moabitas e prostituíram-se com as filhas daquele povo. Assim, a ira de Deus se acendeu contra Israel e morreram naquela praga 24.000 pessoas. Aquilo que os moabitas não conseguiram contra Israel, nem por meio da guerra, nem por meio da feitiçaria, conseguiram seduzindo-os a abandonar o muro da salvação. Enquanto Israel, conforme a ordem de Deus, mantinha-se separado, sem misturar-se com os povos ao seu redor, não havia inimigo que conseguisse derrubá-los. Quando, porém, começou a misturar-se com o mal, perdeu as suas forças até ficar totalmente derrotado. Desde a primeira era da igreja, o inimigo tem procurado usar o mesmo método. Na igreja em Éfeso, alguns crentes foram tentados a conservar suas relações com artes mágicas, mas o poder do despertamento operou de tal maneira que o mal foi descoberto e a igreja ficou livre dessa mistura. Apareceram naquele tempo propagadores da doutrina dos nicolaítas, uma doutrina perversa que proclamava a liberdade das exigências impostas às igrejas após a reunião dos apóstolos em Jerusalém. Eles afirmaram que a graça de Deus é tão grande que as relações com a idolatria e a imoralidade não têm nenhuma influência sobre o nosso estado da graça de Deus. Jesus, porém, mandou escrever à igreja em Pérgamo, também contaminada por esta praga, que ele aborrecia tal doutrina e que, se ela não se arrependesse, ele mesmo batalharia contra ela com a espada da sua boca. A palavra profética adverte em Isaías capítulo 5, versículos 8 ao 32, com 6 ais. Declarações de julgamento contra 6 tipos de pecados. Primeiro, cobiça egoísta. Segundo, embriaguez. Terceiro, zombaria de descrença no poder de Deus para julgar o pecado. Quarto, corrupção dos padrões morais de Deus. Quinto, arrogância e orgulho. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo, sentenciou Deus pela boca do profeta Isaías, e está no capítulo 5, versículo 20. Mateus registrou no capítulo 23 do Evangelho os ais de Jesus contra os hipócritas da religião. As palavras de Jesus se constituem na mais severa denúncia contra os líderes religiosos e falsos mestres que rejeitaram em parte a palavra de Deus, substituindo a revelação divina por suas próprias ideias e interpretações. A mistura com o mundo é um mal, um perigo dominante nestes tempos que precedem a volta de Jesus. Deus não aceita, em hipótese alguma, a mistura, e todos que desejarem ir ao céu terão que renunciar ao mundo com seus prazeres e enganos, aceitar sinceramente Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, ingressando na igreja, o Jardim Fechado. O relógio de Deus está marcando
do céu revestido, com poder e com grande glória. É o fim da nossa trajetória. Vamos subir. Damos-te graças, ó Deus, pela existência da tua igreja na terra, chamados para fora, que constitui um jardim fechado. Sabemos, Senhor, da fúria de Satanás através dos séculos para destruir a tua igreja, Senhor, mas ela se mantém firme, inabalável, a coluna da verdade. Oramos por cada ouvinte que nos sintoniza, que nos acompanha pelo site, na internet, para que se recebam salvação, reconciliação, libertação, cura divina, despertamento espiritual. Oramos em nome de Jesus, em nome de quem agradecemos.